É isso aí, pessoal. Estamos aqui para mais um talk franco aqui, juntamente hoje com meu irmão Maurício, é amigo, né, de longas data. A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre o xadrez, sobre arte aqui. Vamos ver o que ele conta para nós um pouquinho da história dele aí. Vocês que estão acompanhando o canal dele aí, o canal Xadrez Romântico 87. Para quem está acompanhando, tá vendo que ele vai estar querendo chegar nos 2.500. Não tá fácil, né? Porque vai chegar nos 2.200, ali por diante, já começa a pesar os hates do pessoal. Aí não é fácil, né? Eu principalmente, sou um capivara dos grandes ainda. Então eu não consigo passar dos 1.500. Mas o homem ali é abençoado. Ele joga bem. Então vamos lá. Mas ele vai conseguir chegar logo, logo aí. Então vamos conversar um pouquinho com ele aqui. Então seja muito bem-vindo, irmão Maurício. Deus te abençoe aí na tua caminhada. E vamos conversar um pouquinho aqui de onde você é natural. Conta um pouquinho pra nós a tua história, a tua caminhada, do começo, teu início aí. Beleza, então o prazer é meu de estar aqui falando com você, né? É... Bom, sou natural aqui de Curitiba mesmo, nasci aqui, cidade fria, né? Inclusive nós estamos num clima difícil aqui, É. parecemos um sapo para quem mora em outro lugar quente direto, né? Aqui nós estamos acostumados com 10 graus, 12 graus, então é difícil. Então, e no caso, é pro irmão começar no xadrez ali. Como que foi o início pro irmão aqui? Da onde veio a ideia? Alguém incentivou? Como é que foi o início do xadrez pro irmão ali? Então o xadrez começou da seguinte forma, eu gostava de jogar golzinho, é uma coisa que a gente chamava aqui na escola, né? Onde eu estudava ali no Colégio Protásio de Carvalho, Colégio Estadual Protásio de Carvalho. Colégio pequeno, né? Com pouco nome, mas ele tinha uma questão interessante aí que era o xadrez. Só que essa questão do xadrez começou com a gente, né? Então eu fui uma das primeiras gerações ali que começou com o xadrez. Começou da seguinte forma, então eu gostava de jogar esse tal de golzinho, que era duplas, né? A gente jogava em duplas, jogando futebol, num campinho pequeno. E desenrolava aquele futebolzinho e tal, e às vezes a gente parava pra tomar uma água, alguma coisa, e eu não lembro se no dia tava chovendo, o que que tava acontecendo, e eu entrei numa salinha lá, na verdade era um tipo de um corredor, assim, que tinha, que dava acesso à sala da secretaria ali da escola. E tinha um rapaz lá jogando xadrez. Só que eu nem sabia o que que era xadrez. Eu só vi que ele estava jogando um jogo lá. Tinha lá e tinha uma rodinha em volta dele, assim. E daí eu parei pra olhar, né? Mas o que será que é essa rodinha? E fiquei interessado e curioso pra ver o que que tava acontecendo. E aí eles estavam lá, mexendo umas pecinhas e tal. E eu me interessei por algum motivo, né? Olhei, daí olhei assim, aquelas pessoas que estavam em volta, os outros piazadinha, jogando. Ele era o maior deles, assim, mas ele jogava duas, três, quatro, cinco peças, puf, já saíam. Ué, perdi. Duas, três, quatro, cinco peças, tuf, perdi. E ele ganhava de todo mundo e eu falei assim, não, eu preciso aprender a jogar esse jogo aí. Aham. Aí, e isso era na hora do recreio, né, da escola. Quantos anos nessa época mesmo? Olha, Mais eu ou acho que, menos. eu acho que eu tinha 13 anos nessa época aí. Eu não tenho certeza porque eu sou péssimo pra data, marcar coisa assim, sabe? Minha memória, por algum motivo, é bem seletiva nisso. Então não marco mesmo. A minha mulher fica brava, né? A gente esquece aniversário, essas coisas. Faz parte, né? Mas por algum motivo, eu não lembro. Mas eu imagino que seja por próximo dos 13 anos pelo seguinte. Então, acompanhando essa questão aí dele jogar, no próximo recreio, ao invés de eu ir jogar golzinho no dia seguinte lá, eu fui lá ver eles jogar de volta, porque todo dia eles estavam lá. E o nome desse cara aí era o Marcos Vinícius das Neves. Eu lembro de até hoje, é um grande amigo meu, né? Mora aqui próximo da onde a gente mora também. E tava lá. Eu fui lá no próximo dia, eles estavam jogando e tal, e ele ganhava de todo mundo. Era aquela fila assim, e ele muito rápido, sempre jogava rápido. E ganhava de todo mundo sempre de uma forma diferente ali e tal. E eu, com aquela vontade de aprender, comecei a ver como que eles mexiam as peças ali, né? E fui aprendendo, o bispo, e não sabia nem o nome das peças, né? Mas o bispo mexe assim, o peão, não sei o quê. Não sabia nem regra e tal. Mas assim que eu senti confortável pra dizer que eu já sabia mais ou menos mexer as peças, eu fui lá, sou o próximo aí também. Aham. Aí, isso passou um par de recreio, né? Que a gente ia assistir eles jogar ali. E teve um momento que, beleza, deu a minha vez de chegar de próximo. Eu falei, agora eu não vou perder igual os outros, né? Duas, três jogadas, perdi igualzinho todo mundo. E foi vários recreios desse jeito. Duas, três, quatro, cinco jogadas, perdi. De repente, por algum motivo, eu fiz um lance que até hoje eu sei qual que é o E6, que evitava os ataques em F7 ali. Pra quem sabe de xadrez, né, que entende do que eu tô falando aqui, sempre existe um ponto fraco no xadrez ali, na posição inicial, que é o ponto de F7 e o ponto de F2, que só é defendido pelo rei.
Então eu fiz o lance E6 e durei muito mais que os outros que estavam jogando. Aí eu, né, tava jogando e fazia alguns dias e, opa, durei mais que os outros. Aí eu já me senti bem. E a partir daquele momento, já, quando começava o recreio, eu já ia correndo lá e aí era a gente que começava jogando. Sim. E às vezes passava o recreio inteiro e só nós jogando ali. Então eu já comecei a melhorar, sabe? E perceber como é que jogava ali, a me proteger melhor daquilo ali. E perdia. Perdia todas pra ele, né? Não, Aham. independente. Mas comecei a aprender dali. Passou mais ou menos um mês, a gente já jogou o nosso primeiro campeonato de xadrez. E foi assim que eu tive acesso ao xadrez. Eu queria tirar uma curiosidade com o irmão aqui, ó. Quem que era o professor do irmão nessa época, no caso? Como é que funcionava a questão de estudo? Porque hoje em dia é tudo mais fácil, né? Internet, tudo ali, você aprende pelo computador. E aquela época, como é que o irmão fez ele? Quem foi o primeiro professor? Como se inspirou ali? Ou algum livro, ou alguém, como não viu, de repente, jogando em algum lugar? Sei lá, de onde que o irmão tirou, assim, pra começar a jogar um pouco melhor? Os estudos, irmão, de onde que veio? Então, a gente não tinha acesso a estudo, né? De computador, de nada parecido com isso. O único acesso, assim, pra aprender foi jogando. Então, não tinha professor. O professor, na verdade, foi esse camarada aí. A gente jogava e ia aprendendo jogando. Então foi Aprendeu na prática, que na diz. raça, exatamente. Aham. Então a gente jogava bastante e com isso que foi fazendo a gente aprender as linhas, né? O que cada peça fazia, cada regra ali que acontecia. Foi dessa forma que a gente aprendeu a movimentar e a jogar. Mas sem professor, sem livro, sem nada. E no caso, não começou a jogar ali tudinho com ele. E daí, no caso, a partir de quanto tempo mais ou menos levou para analisar assim, não, agora tô fera no xadrez, assim, já tô melhor, já posso participar de um torneio de repente. Como é que foi essa caminhada do irmão para chegar? Porque eu sei que o irmão já jogou em torneio, né? Sim. Daí eu queria que o irmão contasse pro irmão chegar no torneio ali, quanto tempo levou, como é que é a memória do irmão para decorar, se é boa para decorar lança, as coisas. E curiosidade do pessoal, porque eu sou ruinzinho de decorar as coisas, né? No entanto, é que sou ruim no xadrez, né? Mas tem gente que tem facilidade pra memorizar, né? Eu queria que o irmão contasse um pouquinho da experiência do irmão nessa parte de chegar até nos campeonatos aí. E até onde o irmão chegou no campeonato. Aproveitar já a pergunta aqui. Emendar essa também. Então, o primeiro campeonato que eu joguei foi um campeonato paranaense por equipes. E foi exatamente, ou muito próximo, você fala exatamente porque eu não sei as datas, né? Aquela coisa. Aham. Mas foi muito próximo de um mês depois dessa questão de eu aprender a jogar ali nesse corredor que a gente jogava. Então, eu tinha malemar aprendido a mexer as peças, mas por algum motivo eu desenvolvi muito rápido o xadrez. Tinha uma aptidão, assim, um dom ali pro troço, e eu não sei de onde que veio, né? Aham. Eu até que fui, assim, relativamente bem em matemática, gostava dessa parte de exatas, assim, odiava português, não dos professores, né? Eu gostava e tentava até estudar. Eu não gostava de fazer tarefa de casa, nada, eu sempre fazia o mais rápido possível na escola já, para ficar tudo pronto e não precisar ter Sofreu em casa. isso, exatamente, perder tempo ali com isso. Gostava muito de desenhar e fazer esse tipo de coisa, mas fazer tarefa não. Então eu gostava mais dessa parte de exatas, matemática, química, física ali. Nem sei se já tinha essas matérias, mas gostava dessa parte. Talvez, por algum motivo, isso ajudou na questão do desenvolvimento do xadrez, né? Aham. Então, mais ou menos um mês, a gente participou desse campeonato por equipes. Foi eu, o Marcos, esse cara que eu falei, né? Aí não tenho certeza se foi o Luciano, lá, uns outros amigos meus que jogou. Teve um outro amigo nosso que foi embora, acho que é o Miguel, que talvez tenha jogado. Eles assistirem isso daí, mas talvez eles vão lembrar. E esse campeonato por equipes funciona da seguinte forma: eram 4 jogadores, e se não me engano tinha até um reserva, e 4 tabuleiros. E a nossa equipe jogava contra uma outra equipe de 4 tabuleiros. E ia desenrolando. Então ia uma rodada, a gente jogava. Aqui, vamos supor que a gente fez 4-0. A gente ia jogar com uma outra equipe que fez 4-0 também. Aham. Ou se não, que fez 3-0. As equipes que mais iam pontuando iam chegando mais próximo ali das cabeças, né? Quem Do, ganhava mais. isso, do campeonato. Então quem acumulasse mais pontos no final de tudo isso era o campeão. E eu lembro que parece que 6 partidas que eu joguei, eu ganhei 4 partidas. E não nem tinha entendimento de como que jogava xadrez ainda, né? Mas já Aham. tinha uma certa aptidão. Então, e nisso que, depois desse torneio que eu me achei, assim, eu falei, não, eu quero jogar esse troço mesmo. Aham. Eu acho que talvez eu vá bem nisso aí. E- Aí você falou assim, de campeonatos, né? Até onde que você foi e tudo. Depois disso, a gente nunca mais parou de jogar os campeonatos escolares. Sim. Tinha o circuito Checkmate, organizado lá pelo Jaime Sunier, né, um grande mestre, muito reconhecido no mundo de xadrez. Tinha outros organizadores também, mas ele era um dos
dos principais ali, né, que fazia com que o xadrez fosse realmente divulgado, né? Aham. Que até mesmo na minha época era muito pouco divulgado, né? E esse circuito checkmate foi cada vez crescendo mais. Pra você ter uma ideia, existiam lá, sei lá, 1.000 e poucos jogadores, 1.400 jogadores, se eu não me engano. Poxa. Tudo das escolas, assim, reunia escolas de Curitiba inteiro, né? Acho que até a região metropolitana, se eu não me engano. Isso, porque tinha São José dos Pinhais, talvez. Sei que esse circuito foi nos atraindo, e eu ia quase todos eles. A gente nunca teve muito incentivo para jogar xadrez, né? Sim. É, mas a gente ia da mesma forma, a escola levava e trazia a gente até a escola de volta. A gente, infelizmente, não tinha, às vezes, nenhum lanche, alguma coisa pra comer lá durante o torneio. E a gente ficava assim, porque tinha pessoas que iam junto com os pais e tudo. Sim. A gente ia no meio Na dos coragem, alunos né? ali mesmo, e se divertia lá. E eu comecei a me destacar nesses torneios aí escolares. Sempre ficava, já desde os primeiros, sabe? Dos primeiros torneios. Ficava ali entre segundo, terceiro, quarto, décimo. E uma quantidade de jogadores muito grande, né? Uhum. Então ficava nessas posições, eram muito boas. Se perdesse uma partida, já ia lá, 15º. Então sempre ficava isso aí. E aí existiam dois tropeços ali no meu caminho, se é que eu posso usar essa palavra, né? Existia o Hernani Choma, um jogador muito, muito forte. Foi campeão brasileiro várias vezes, né? Mas ao mesmo tempo era um privilégio poder jogar com eles. Então, sempre que eu enfrentava ele, eu perdia. Ele era uma pessoa assim, sobrenatural no xadrez, né? Não tinha como alcançar aqueles níveis. E também agora, o atual GM lá, o grande mestre Alexander Fier. Ele também era da mesma categoria que eu lá, jogava os escolares. Então, eu tive essa possibilidade, né, esse prazer de jogar com esses caras bem fortes já desde sempre. Lógico, existiam outros jogadores muito fortes lá, Romero Erdina, os próprios amigos meus lá que jogavam, que aprenderam junto comigo, também jogavam muito bem, Luciano, o Miguel, não lembro se ele chegou a desenvolver ele também. Aí tinha Romero Erdina, Renato Freitas, né? Vários jogadores, Pedro Chimin, vários jogadores muito fortes ali, e a gente podia desenvolver o xadrez ali junto com eles. Então, no caso, o irmão teve o privilégio de jogar contra o Fear, né? Tive. Teve. Mas no caso ali dos estudos mesmo, era baseado em livros ou o irmão via os outros jogando em algum lugar? Como é que funcionava ali? Nessa parte aí. E conta a experiência com o Fear, fazendo um favor pra nós um pouquinho mais aí. As partidas que o irmão jogou, se o irmão lembra de alguma coisa? Como que ele era na época, assim, se ele já era bem avançado, que nem hoje, sim, né? Ou não, tava começando também ali. Beleza. Eu não tenho certeza da idade que ele tem, mas acho que ele é um pouquinho mais novo que eu. Eu tenho 37 anos, né? Apesar dessa lata aqui tá demonstrando mais. O Rapaz. cabelo branqueou bem, né? Eu sempre tive problema com insônia, então acho que isso faz a gente é, ficar mais velho mais rápido, né? Mas também não tem problema. O importante é a nossa mente estar sempre ativa aí. Sobre O a Fear, que- né? isso, a questão ali do Fear. Você fez mais uma pergunta Eu antes, fiz qual que sobre era? os livros lá, como Ah, é que sim, era? a questão do estudo, né? Isso. Então, e essa é uma pergunta bem legal para eu responder pelo seguinte. Eu nunca tive acesso a livros mesmo e nem à internet, nada pra gente poder estudar xadrez. A internet que a gente tinha em casa era a internet de escada. Não sei se o pessoal chegou a conhecer aí, né? Então a gente só podia acessar depois da meia-noite lá. E nem acho que nem computador não tinha durante uma época muito grande ali na nossa infância e tudo. Então, não, assim, acesso a estudo pela internet nunca, né? Livros jamais, e eu nunca gostei de estudar, nem do português, matemática, nada, e muito menos o xadrez. Sim. Que eu fazia pra aprender a jogar? Inclusive, foi uma parte bem interessante da minha vida. Eu colocava um tabuleirinho que a gente tinha em casa, feito de papel mesmo lá, as pecinhas, e começava a jogar contra eu mesmo. Sim. O meu irmão não gostava de jogar, o Itamar, né? E até que depois que a gente começou a ir bastante nos torneios, ele começou a ir também. Ele desenvolveu bem até o xadrez, tudo, mas não quis, não se interessava tanto, assim, ele gostava de jogar futebol mesmo. Então eu jogava sozinho e ia aprendendo. Por exemplo, eu quero dar checkmate com a torre e o rei contra o rei. Será que existe como? Hoje em dia isso é só pra você pôr no YouTube, na internet, qualquer lugar, ele vai explicar, né? Qual que é o procedimento pra fazer. Na minha época não Sim. tinha como, eu aprendia sozinho. Então, eu faço isso, 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 será que dá certo? E tentava ir fazendo os melhores movimentos pra ambos ali. Tanto que eu testei com todos. Cada um é o rei contra o rei. Aí achei um jeito. Daí aprendi como é que fazia, sabe? Então, opa, no campeonato já não sofria com isso. Agora, os dois bispos e o rei contra o rei. Será que tem como? Aí ia lá, opa, dá certo. Tem como. E aí aprendendo um método ali, desenvolvido por mim mesmo, sabe? A torre e o rei contra o rei. Até que eu cheguei no bispo e cavalo contra o rei, daí eu não conseguia.
E hoje eu sei que existe um método ali, né? Aham. Existe uma posição de checkmate e existe um método para levar até o checkmate. Então essa foi a forma de estudo, jogando contra eu mesmo. E é legal falar sobre isso. Eu tomar uma água aqui. Aquela frase que eles falam assim do rei, como que é o rei fica pra frente ali, como que é mesmo aquela frase que eles usam aí no xadrez? Pra contar só o rei ali sozinho, que o teu irmão tá falando, coloca o rei pra frente ali. Ah, sim, o rei ele passa a ser uma peça ativa, né? No final. Não sei se é essa a Não, pergunta. tem uma frase ali estranha que eles falam que eu esqueci agora. O rei do Ivanchuk? Não, não. É tipo quando o rei tá sozinho, ele tem que. O rei se opõe ali, uma coisa assim, Isso, parecida, né? faz a oposição Isso, ao rei. oposição, isso, Isso. oposição. Bem importante É. essa questão aí de aprender essa questão de oposição. A garganta tá difícil aqui. Então, então no caso foi na raça mesmo que aprendeu e Na raça, sem estudo, sem livro, sem nada. sim. E eu queria falar uma coisa que eu acho interessante, e o pessoal pode achar legal. Na hora que eu tava fazendo esse estudo, chegava no momento ali, que tava na hora de dormir já, a gente precisava acordar cedo pra ir pra escola e tudo. E eu ia dormir e tinha o tal do sonho lúcido. Não sei se o irmão já ouviu falar aí. O sonho lúcido é quando você consegue controlar o seu sonho. Então, eu tinha tão bem visto assim na minha mente o tabuleiro e as peças, que eu continuava o meu estudo durante o sono inteiro. Poxa, Então eu aproveitava dormindo. Tanto que teve, por exemplo, o checkmate de torre e rei contra o rei, eu lembro até hoje. E eu aprendi enquanto eu tava dormindo. Pra você ter uma ideia. nossa, mãe. É impressionante, hein, né? Eu nem dormi, nem acordar. Eu tenho um pesadelo nunca se for comigo, mas que interessante, né? Então a minha insônia começou bem depois disso. Essa época eu dormia bem. Criança, né? Não tinha preocupação com nada. Aí 13, 14 anos. Hoje em dia, 13, 14 anos já é quase adulto, né? Naquela época a gente era criança mesmo. Jogava bolinha de gude, Não, peão. e vamos falar aqui um pouquinho aqui do camaradinho que tá no auge agora, o Faustino Ouro, né? 10 anos, o camarada está com rate, meu Deus do céu. Não dá pra acreditar, né? Como que pode? É um talento fora da curva, né? Completamente Pois é, alienígena, como fala aí. é, Você falou sobre o Fear, né? Fear, isso. Tive a oportunidade de jogar contra ele pelo menos umas 10 vezes aí no circuito de checkmate que ele ia. Ele não ia em todos porque ele tinha os compromissos, né? Mas ele já era muito forte, assim, fortíssimo mesmo. Já chegou a ganhar alguma vez ele? Eu empatei com ele uma vez num campeonato sul-brasileiro, se eu não me engano, ou um campeonato que teve em Guarapuava. Era uma partida pensada, né? Então, partida de 1 hora pra cada jogador. Ele sempre foi muito forte e ele jogava muito rápido. Ele tem esse estilo até hoje, né? Pressiona o pessoal no tempo. Foi para um final de torres com. Ele tinha um peão a mais. Eu ataquei o jogo inteiro, assim, aquele jeito que vocês vejam eu jogando ali. Sim. Ele jogou a siciliana, que era o padrão que ele jogava. Eu fiz um ataque, assim, daquele Índia do Rei, jogando de brancas, né? Contra o rock dele, ele foi com tudo e não conseguia arrematar. Ele se defendeu muito bem e foi para um final de torres. E acabou que ele com um peão a mais tal. O meu tempo caiu, mas eu exigi um empate lá e foi aquele fervo Deu e certo, hein? o árbitro deu um empate para mim. Então vou deixar uma brincadeira aqui no ar aqui pro Fear se for assistir esse vídeo. Lembra do irmão Maurício aí, ó? Patou com ele e quero que você me diga os lances que você fez. Tô brincando, né? Claro, é brincadeira. Na época lá ele já era muito forte, né? Então eu comecei com mais ou menos 13 anos, quando eu tinha 14, que eu tava falando sobre isso. Eu tava jogando muito bem. Nessa época, eu acho que foi uma das mais fortes, assim, do meu xadrez. Hoje em dia a gente só brinca, né? Mas naquela época eu realmente estava jogando muito bem. Aquela era dedicada pra crescer cada vez mais, né? Não que Isso. hoje não seja, mas porque eu chego num ponto ali que acho que não tem muito pra onde ir, né? Não, daí tem que Chega um estudar, né? limite, né, também, daí tem que ter tempo só pra isso, né? Que nem os camaradas ali só vivem disso, né? Só viu Então disso. a gente não, né? Uhum. Então, se você não estudar, a partir do ponto que eu tô, por exemplo, se não estudar, não tem como evoluir. Sim. Não adianta. Eu quero evoluir, por exemplo, a parte tática, teórica ali, finais, ou ainda aberturas. Tem que estudar, não tem jeito. É igual a música, né? Igual a Não música. adianta, tem que se não pegar o instrumento e ficar treinando tudo direto, não vai, né? Não Sempre vai. vai dar uma arranhada, uma pifada ali. Exatamente. Então, beleza. Então, assim foi o crescimento do irmão no xadrez, né? E daí, vamos contar um pouquinho a respeito dessa peça, como tá na mão aí, Aí, ó. abençoada aí, ó. Vou contar um pouquinho pro pessoal e da onde surgiu essa vontade, esse desejo aí, de começar com fazer essa obra de arte, porque isso aí é uma obra de arte, né? Imagina pegar uma madeira daquele jeito que o irmão fez no vídeo atrás e que a gente mostrou no canal aí, e fazer essa peça maravilhosa aí. Conta um pouquinho pro pessoal também dessa experiência do irmão aí. Então, o meu pai foi marceneiro, né? Durante uma época da vida dele. Então, por algum motivo, já tem a madeira aí nas veias, né? O pó da madeira já corre nas Aham. nossas veias.
E eu sempre gostei da parte mais manual, assim, das coisas, né? Então a gente aprendeu uma vez, fez um curso. Olha só que interessante onde a gente chega nas conversas, né? Fez um curso de pintura em gesso. Gostava de pintar com todo detalhe, assim, de forma eh, cautelosa ali, né? Fazer o troço com todo cuidado. E aqui o xadrez começou assim. Ou melhor, essa parte de fazer as peças começou da seguinte forma. Eu jogava xadrez e não tinha acesso a um jogo de xadrez. E eu percebia que era caríssimo. Hoje em dia, as condições, graças a Deus, do pessoal aí tá muito mais fácil, né? De adquirir. Você passa o cartão ali, sei lá, você faz trocentas às vezes que seja, É, e você tem acesso a comprar, né? Mesmo que seja um jogo top lá de 3 4 5 mil reais. sim. Vindo lá sei lá da onde, lá da Europa, da China e da onde eles fazem. Da Índia, né? Que é um polo aí do xadrez. Então a gente não tinha acesso. E chegou um momento da minha vida que eu pude comprar algumas máquinas, algumas coisas ali. Tive acesso a madeira, né? A gente aprendeu aonde comprar madeira de demolição. Importante a gente falar sobre isso, né? A gente só Sim. usa madeira de reaproveitamento, não tá cortando nenhuma árvore nem nada para isso. E a gente consegue transformar, né? Uma peça, um pedaço de madeira que não tem valor em algo que Que fica decorativo e bonito, né? muito bonito. Então eu fiz vários jogos mesmo, né, completo, com tabuleiro e peças, justamente para suprir essa necessidade, né? Que Sim. existia de não ter peça, não existia, a gente não tinha acesso a nada disso aí. E até hoje eu não tenho nenhum jogo feito por mim. É, isso que eu ia falar bem isso agora. Casa de E, ferreiro, espeta de pau. é isso que eu ia falar agora. Na casa do irmão só tem o de plástico. Só de plástico e Só tudo de com plá- peça Ai, composta por ai, ai. outros jogos. Aham. Mas fiz vários jogos. Tem uns amigos meus aí que tem uns jogos feitos por mim. Tabuleiro, né? Fiz tabuleiros de madeira mesmo. Tudo não é marchetaria aquela com lâmina, né? Feito de madeira maciça, tudo. Sim. Fazia um trabalho bem legal aí. Então eu fiquei sabendo aí, o irmão me contou esses dias, e queria que eu falasse pro pessoal e pra quem que eu mandei uma peça de xadrez esses dias, um pessoal um pouco conhecido, e conta e vê se o pessoal conhece o rapaz da que o irmão deu uma peça desse naipe. Então, eu enviei uma vez uma peça dessa daqui para o Rafael Leite. Não é exatamente igual essa aqui, Rafael Milk. o Rafa Milk. Rafael Milk. Enviei para ele lá. A gente tava com um projeto de fazer várias peças dessas daqui. Eu não lembro se ele já tinha loja. Não me recordo exatamente, mas acho que ele não tinha ainda. E tem uma foto lá no meu Instagram lá, do Rafael segurando a pecinha que a gente fez lá. É um rei, é um pouquinho menor, assim, um estilo diferente, né? Mais moderno. Esse aqui é um estilo bem clássico, né? Do rei, mas ele recebeu lá nosso brinde lá. E pra quem, no caso, tiver interesse, de repente, de querer adquirir uma peça dessa aí, entre em contato com o irmão em algum telefone, quer falar aí. Depois eu coloco aí na descrição do vídeo também. Mas há possibilidade da pessoa encomendar alguma coisa e não? Sim, é uma possibilidade. A gente faz qualquer medida, né? Em qualquer formato. É mais difícil fazer o cavalo, né? Eu prefiro fazer as peças torneadas mesmo. O cavalo é mais esculpido, né? Sim. Mas as peças torneadas que são redondas, aquele pessoal que não sabe o que é torno, é justamente essa parte redonda das peças aí, né? Que são torneadas. Então, tem a possibilidade sim. Pode passar o telefone, não tem problema. É o 419-9642-9042. Po- Só pode me ligar lá, Maurício. Positivo. Depois Mandar eu. zap, né? Tranquilo. Sim, eu coloco na descrição aqui. Então, e daí no caso, esqueci de perguntar antes. Quanto tempo levou para chegar nesse nível aí de fazer essas peças bonitas aí? Tem recordação, assim, o tempo que levou para fazer? Não quando o irmão começou, mas o tempo que do início para aprender a fazer uma peça dessa demora muito? Então, eu fiz um mini curso. Comprei um torno com um senhor chamado Ader. Eu não sei o sobrenome dele agora, porque é um sobrenome bem difícil, aquele sobrenome alemão, parecido com o meu ali. Não, meu sobrenome é Rauschbach, né? O pessoal que jogava comigo lá no circuito escolar só se chamava pelo sobrenome, né? Então, tem esse E costume. originário da onde? Então, dizem que é alemão, né? A gente fala Rauschbach aqui, mas é um jeito português de falar, né? Aqui no nosso português do Brasil mesmo. Porque o jeito certo de falar eu também não sei. Eu também tenho sangue alemão. Meu avô também é alemão puro também. Você vê, eu fui uma vez tava num trabalho meu, eu entrei num antiquário e teve um camarada lá, um senhor com uns 80 e poucos anos, que era dono do antiquário. Ele leu no meu nome, que a gente usa o nome assim, e lá ali na Biriba, né? Ele leu lá, falou: Ah, esse seu nome aí significa tal coisa lá. Aham. É o riacho que solta fumaça, ou algo parecido com isso. Interessante. E ele sabia justamente de qual parte. Ele falou: isso aí provavelmente veio do sul da Áustria.
Foi a união lá dos alemães pós-guerra, ou não sei se foi antes da guerra mesmo, com os judeus. Então, esse nome, na verdade, tem descendência hebraica ali dos judeus. Eu fiquei feliz. Olha, Para quem não sabe, aí, interessante. nós somos evangélicos, né? Servimos a Deus com todo prazer. Ah, sim. E tem esse sangue diferente na veia aí, que são escolhidos por Deus. Natural, né? Natural, né? Não que Engraçado. Deus não escolha, Deus, Claro, Deus escolhe todos, né? escolhe a Mas todos, mas a gente tem essa promessa da origem, né? Bíblia aí. Uma origem. Quanto tempo demorou fazer essa benção aí? Pra chegar nesse nível? Tá. Então, eu fiz esse curso com o Ader, né, que eu tinha falado lá. Eu viajei aqui falando do sobrenome, né? Eu também me perdi ali. Não tem problema. E esse curso durou mais ou menos uma semana. Então, eu vim aqui do SIC até o Boa Vista lá. É bem longe, né, pra gente ir. Fui todos os dias lá durante uma semana, tava de férias, se eu não me engano. Então, eu comprei o torno com ele. Ele falou: Não, eu vendo o torno e eu te dou o curso aqui, ó. Você pode vir. Ele tem mais de 40 anos de experiência de torno. Ele me ensinou: Ó, você faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Mas o mais difícil de aprender, na minha opinião, é como lixar a peça, sabe? Que é a parte de acabamento. Aham. Se você tiver um formão muito bem afiado, talvez você consiga facilitar ali a parte de lixamento para ele chegar, né, no detalhe de não ter risco, assim, não ficar feia a peça, né? Aham. Então, acho que depois desse curso que eu fiz com ele, mais ou menos um mês aí de experiência, talvez, uns 2 meses, já aprendi a fazer o lixamento. O formato da peça não é tão difícil de aprender. Creio que 1 a 2 semanas você já consiga aprender. É mais difícil de fazer os acabamentos assim que são separados do torno, né? Mas o formato da peça no geral é tranquilo. O difícil também é copiar, né? Sim, Fazer uma igualzinha à outra é difícil. Então sim. você tem que estar treinando bastante. Então acho que um mês aí mais ou menos para sair uma peça bem feita. Mas eu achei interessante ali no vídeo que a gente postou no canal lá, aquela pecinha, tipo uma pinça assim grande que fica medindo ali, ó. Ela já vai medindo na hora ali ou como que funciona ali aquele detalhe? Eu achei interessante. Vai colocando na peça ali, tipo, pra ver a medida, como é que funciona aquele ali. Então, que ele chama compasso para medidas externas. Eu vi quando eu fiz o curso com ele lá, ele tinha lá alguns compassos desse, só que tudo profissional mesmo, né? O troço feito para isso. Eu fui lá no Mercado Livre, tá custando R$ 200 um compasso daquela fita. Nossa, mãe. Eu não tinha dinheiro, tinha acabado de comprar o torno, era o dinheiro que eu tinha. Aí fui lá e comprei o manual. Eu mesmo fiz em casa um lá e funcionou. Ele serve pelo seguinte: eu tenho aqui a medida da base da peça, que são 10 centímetros. Aqui ó, são 9,7. Aqui são 6, tanto. Então eu pego aquele compasso, abro ele numa reguinha mesmo, né? De medida aqui, com 6 centímetros, por exemplo. Vamos supor que essa aqui é 6 centímetros, essa medida. Abro ele lá com 6,1, um pouquinho a maior só do que isso aqui. Fecho ele e deixo ele fixo com essa medida. Aí quando eu vou com um formão que eu tô cortando a peça aqui, ó, no momento que esse compasso passar aqui, significa que deu os 6, tantos milímetros que eu quero ali, né? Então, é uma forma de chegar de forma precisa à medida que você quer. Depois só deixa mais aquele tiquinho, aquele milímetrozinho a mais pra lixar e chegar na medida final. Ah, entendi. Mas não é fácil pelo jeito, porque pra chegar. Que nem imagina se passar o formar um pouco demais, pode passar direto o negócio, acabou Já era. com a pedra, com a peça. Tem que ter costume ali de fazer. Mas com o tempo consegue, né? Tranquilo. Sim. E esse detalhezinho de cabeça do rei pra cortar, deve ter perdido com a peça alguma vez, né? Pra aprender, né? Foi difícil. Tentei fazer com a serra, né? Tem uma serra de bancada lá, graças a Deus, né? Consegui comprar algumas ferramentas boas ali pra trabalhar. Não é top de linha, né? São ferramentas amadoras, como a gente chama aqui, mas dá pra trabalhar, né? Mas a serra mesmo, ela é muito difícil de fazer os cortes bem limpos, assim. Tem que ser uma serra muito específica. E eu não tenho ali. Então, tentei fazer e ela acaba arrebentando a madeira, mesmo madeira mais dura, assim, e boa, que nem a embuia, ela arrebenta. Aham. Então é na mão mesmo. Essa parte que é lixada, né? Numa lixadeira que eu tenho, uma lixadeirazinha. E depois aqui foi cortado com a serrinha de ferro. Sim. Serrinha, depois lixa na mão e não tem outro jeito. É manual mesmo. Então, beleza. A parte ficou interessante, o que o pessoal vai curtir, né? Porque não é fácil, né, um negócio assim. E vamos chegar na parte do canal do Xadrez Romântico 87. Quando é que surgiu a ideia de fazer o canal e como é que foi a inspiração do irmão para fazer esse canal aí? E conta um pouquinho a experiência que tá tendo aí com o canal. Então, não posso deixar de falar da inspiração que a gente tem, que é do próprio xadrez em si, né? Sim. Eu sempre gostei, né? Tem mais uma aqui, pera aí, antes de chegar nesse ponto aí, ó.
Eu esqueci de perguntar os negócios dos. Ah, não, vamos chegar lá. Conta um pouquinho do canal, daí eu vou perguntar outras coisas pra mãe. Beleza. Tá, o canal foi assim, a gente sempre gostou de xadrez, então por que não unir o útil ao agradável, né? Sim. Então eu já tenho outros trabalhos, tudo, mas surgiu a oportunidade, sempre tive contato aqui com o abençoado do irmão Walter, e ele falou, por que que a gente não faz esse canal aí e tal, então vamos fazer alguma coisa? A gente cantou junto ali, pra quem não viu, Sim, a sim. gente brinca também de cantar ainda, Verdade. é feio, mas a Um gente canto, faz. outro peço desculpa, né? Faz parte. Aí, beleza, então ele falou, tá, então vamos tentar. E fizemos o primeiro vídeo, já estamos aí no, sei lá, temos uns 200, 300 vídeos no canal já. É, tá bastantinho, quase 200 mesmo. E graças a Deus tem me abençoado, o pessoal tem se inscrevendo, né? No É, nosso canal tem, e só agradecer, né? Porque não é fácil, né? exatamente, E, cada um dos inscritos que já comentou, que já deixou um like, que já viu um vídeo nosso aí, já nós valeu já a a gente pena, né? agradece. Sim. E daí, no caso, vamos voltar pra pergunta que eu queria fazer, que eu acabei esquecendo no começo, né? Que é um bate-papo aqui, né? A gente acaba esquecendo, pula as perguntas, e não Tranquilo. tem nada marcado aqui, é tudo na hora, assim. É, Então, eu queria saber do irmão e eu. Qual que é o melhor jogador do irmão na atual agora, como que a gente tá vivendo aqui? Tem vários, né? Tem o próprio, como fala, o Faustino Ouro aí que tá despontando, né? Mas tem o Caruana, tem o Magnus Carlsen e os demais, e o Nakamura, que é louco de ligeiro nas rápidas, né? legal de ver ele Camarada é jogar. cruel demais, né? Então, conta pra nós, quem que o irmão acha da atualidade aí? Fora, claro, não vamos contar Kasparov, coisa lá, aí, Capa Blanca, o pessoal que era das antigas, né? Uhum. Da atualidade mesmo aí. Se o irmão quiser contar um pouco quem que o irmão acha das antigas aí, um dos melhores, que, claro, né? Melhor é complicado falar, mas um dos melhores, vamos dizer assim, e da atualidade, faz um favor. Beleza. Bom, eu vou começar pelo da mais antiga. Eu tenho a minha inspiração do canal é o xadrez romântico, justamente por questão do estilo de jogo, né? Como eu aprendi a jogar eh, jogando, literalmente, né? Não foi por estudo, eu percebi que, assim, muitas vezes na abertura eu gasto mais tempo e tudo porque eu não sei toda a teoria, né? Agora eu já sei mais porque já joguei muitas partidas, então eu sei mais ou menos ali o que vai acontecer. Mas às vezes eu já levo um golpe no começo e tudo. Então, ainda tô falando sobre a questão do estilo, né? Sim, Eu, por algum motivo, prefiro a questão de um estilo mais que ataca e tal, que não tem. agressivo mesmo. É isso, xadrez. Por isso que eu entrei nessa questão do xadrez romântico no canal. Que é algo que atrai, creio que, muitas pessoas, né? Aham. Mesmo aquele que tem um estilo mais posicional, né, que é mais estratégico e tal, ele tem Mais Petrosian? isso, mais Petrosian, tem aquela questão de achar muito bonito, né? Aquela partida romântica, né? Então eu tenho a inspiração lá de Adolf Andersen, aquele pessoal de Paul Morphy O que, Morph é cruel, né? que jogava realmente é, de forma incrível. É interessante ver que eles já tinham uma precisão muito alta, né? Mesmo para 1800 e pouco que eles jogavam lá, era incrível, né? Como é que o computador hoje analisa as posições deles como Aham, sendo legal. impressionante. Mikhail Tal, né? Uma grande inspiração, o cara é O Mago de Riga. magro de rio fora de série, né? Chegou a Aham. ser campeão mundial jogando dessa forma. Provando que não é uma forma errada de jogar. É só a gente que não sabe calcular tudo. Se você colocar o computador ali, existia na minha época lá, depois de a gente já tinha crescido um pouco, a gente teve acesso a jogar Super Nintendo. Sim. Quem não teve, né? Aham. É um prazer jogar o Super Nintendo, até hoje é legal. E no Super Nintendo tinha lá o Chess Master. E você tinha uma opção de configurar ele pra ele ser agressivo lá. E era incrível. Dava 10 lances assim, ele já tava ganhando. Aham. Assim, e aquilo me atraía demais, sabe? Então o canal Xadrez Romântico foi por conta disso aí. E os preferidos meus são esses aí. Acho que Mikhail Tal, principalmente. Tem Rashid Nesmedinov, que era um cara também espetacular. Assim, criava. Você olha assim, não tem nada. Você olha na posição. Não, não, aqui não tem nada. Isso que a gente já sabe jogar alguma coisa, né? Não, aqui não tem nada. E ele achava um lance e mais um lance, mas de repente tava ganho já na partida por conta dessa que ficava. Mas tá acabando todas as peças, que nem o Rafael Leite fala, mas tá acabando as peças que aí. Não, e ele chegava e dava o checkmate lá e ganhava. No final de tudo ele tava ganhando a partida. Então É acho igual o que sacrifício do Mikael Tal, né? Sacrifica lá, e enfim, lá na frente já tem uma armadilha. tem sempre. Ele calculava tudo, não é possível. Aham. Cálculo impressionante mesmo. Então, é que a gente fala assim, no caso de melhor do mundo, de atualidade,
Mas eu creio eu que sim, dizer pro pessoal que todo mundo teve seu momento, né? Sim, Que nem imagina o Michael Tal ali, né? Que nem esse negócio do pessoal das antigas aí, 1800 e pouco também. O irmão, no caso, já não tinha, desse tempo que a gente vive aí, ó, já não tinha internet. Imagina o pessoal antigo, que nem livro, não tinha. Eles fizeram o livro, na verdade, né? exatamente. Criaram os livros, na verdade, através da jogada deles, né? Então cada um teve seu momento. E a parte até do Kasparov lá, que jogou contra o computador, né? Esses das antigas não tinham esse privilégio, né? Então acho que creio que cada um teve seu momento, mas claro que a gente se inspira em alguém, né? Eu também, na verdade, eu sou suspeito de falar, vou deixar mais pro irmão falar aí. Agora, já como falou das antigas e da atualidade, o que é pro irmão aí? Ah, não tem como negar. Magnus Carlsen é o melhor e creio que, na minha opinião, um dos melhores de todos os tempos. Ele teve acesso a algo que muitos não tiveram, né? Bob Fischer, por exemplo, era esse cara espetacular. Mas não sei se ele teve o mesmo acesso que Magnus Carlsen. Magnus Carlsen já nasceu no computador, né? Sim, Então ele pôde desenvolver mais ou menos igual o Faustino Ouro hoje. sim. Só que por algum motivo o Faustino Ouro parece que tá despontando mais rápido que ele, né? Vamos ver se o Faustino Ouro aí chega nas top ele já daqui um tempinho aí, talvez 1, 2 anos, né? Magnus Carlsen com 12 anos empatou com o Kasparov. É. E já tinha aquela força de jogo realmente muito inacreditável. Talvez Faustino Ouro aí com 10, 12 anos. Agora ele tá com 10, né? Talvez 11, 12 anos ele já esteja também chegando aí nos top do mundo. Mas eu acho que Magnus Carlsen não dá pra discutir. Por enquanto, a hegemonia dele dura por mais alguns anos ainda. É, A não ser com que ele desista, né? 10 anos campeão do mundo. É isso, né? Não sei, deve ser, vai ter mais tempo. O cara é espetacular. É a Fiona, imagina. Ele É, é até abandonou. interessante. Não, e é interessante é que a posição tá igualada, mas não tá igualada. Ele sabe que tá ganho ali. O computador fala que tá igual, né? Que diz os vídeos ali, mas. Mas Esse que é ele sabe o caminho da vitória. é impressionante mesmo. E isso contra os caras que são top GM também, né? Aham. 2.700 mais lá, 2.800 ele consegue tirar alguma coisa. Eu vou deixar pro irmão aí as considerações final aí que o irmão queira falar e pode ficar à vontade. Beleza, quero agradecer meu amigo Marcos, Vinícius das Neves, o abominável Marcos das Neves, como a gente falava, ele tem quase 2 metros de altura. Então ele foi da onde eu consegui a inspiração inicial para jogar xadrez, onde eu vi ele jogando lá no corredorzinho da nossa escola também, Protásio de Carvalho. E hoje em dia acho que até tem um certo nome assim no xadrez, por conta das gerações que vieram posterior à nossa, né? Uhum. Posterior a gente começou até a ensinar o pessoal a jogar e tudo. Então existem jogadores muito fortes hoje é, por conta dessa inspiração que a gente teve ali, né? Sim, Mas tudo por conta dele que começou sim, a questão, incentivando, né? a questão do xadrez ali. Falar pro pessoal estude xadrez, né? Eu gosto aqui desse estilo romântico, não gosto de estudar. Desenvolvi, de certa forma, o xadrez, aí a gente vai tentar chegar e, se Deus quiser, vamos chegar lá nos 2 em 500, né? Tá difícil ali, o pessoal tá jogando muito bem. Mas o rating também não significa muita coisa, né? A gente joga bem, graças a Deus tem aí uma certa habilidade no xadrez. Mas o importante é a gente se divertir, como eu sempre falo É, ali, né? verdade. Mas estude, mesmo assim, para você melhorar, se você deseja, né? Chegar aí num certo ponto. É difícil quem vai estudar de fato para chegar a você ser um GM e tal. Se você ainda é novo, né? Tem a possibilidade de 10, 12 anos aí, 15 anos talvez. Daí para frente já fica muito difícil. Principalmente aqui no Brasil, que tem pouco incentivo. Mas estude xadrez, se dedique, estude a parte tática, né? Que é muito importante. Estude livros aí, existem vários livros, eu não conheço eles, né? Então não vou saber indicar aqui, mas estude muito a parte tática, estude a fundo essa questão, não só a tática, mas também a estratégica, né? De como vencer uma partida e tudo. Estude finais, vá a fundo mesmo para você estar sempre melhorando. E acompanhe o nosso canal, né? É, com Sempre certeza. uma dicasinha ou outra ali pra gente conseguir desenvolver um Sempre, pouquinho do show xadrez. sempre uma aventura, né? É sempre uma aventura. Aham. Coração palpitando ali, quase chegando. Esses dias a gente ganhou uma partida, acho que com 2 milésimos pra acabar ali, foi show de bola. E a respeito do. Como falar e gravar ao mesmo tempo não é fácil, né? Muito difícil. Falando, aproveitar aí que nós estamos na consideração final aqui, mas emendar. É, eu jogando no celular, sozinho, tranquilo lá, aí até que vai, né? Mas sozinho, tranquilo não, porque às vezes eu tô aqui, mas tá minha filha lá, minha esposa me pede alguma coisa, meu filho me pergunta, tá? E eu já perdi a partida. E aí, conta pro pessoal a respeito como tem o canal separado ali, um canal não, é um canal que fala, né? Uma conta separada. Que eu montei um outro hate ali. Conta pro pessoal aí. Isso, tem o Rauschbach, se alguém tiver interesse lá, Rauchbach. É só pesquisar a gente lá no chess.com, pode adicionar. A gente adiciona com o maior carinho, né? O nosso rate lá gira em torno aí de 2.400, 2.500, 2.550. Acho que não passa muito disso aí.
A gente consegue enrolar bastante gente lá. Então, beleza. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da entrevista aí. E fica até o final, tem que ficar até o final, né? Acho que vai ser bem interessante pro conhecimento de alguns aí. Beleza? Foi um prazer. Então, beleza. Deus abençoe. Muito obrigado a todos que vão compartilhar, vão assistir aí. E é isso aí. Muito obrigado mesmo. Falou, meu Maurício. Um Falou. abraço aí. Tchau, tchau. Tchauzão.